e eu vim andando de fasto para poder chegar até ele mais uma vez com a gente. Doutor Cristiano, obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Cardiologista, né? Compreende tudo não só do coração, mas da parte vascular também. Doutor, o que aconteceu com o Maurício Matar? É disso que o povo está falando ultimamente, né? Acho que o importante é a informação, né? Ele teve um quadro agudo aí, né? O senhor chegou a atendê-lo ou não? Não, eu estava de férias. Opa! Estava de férias, inclusive volto amanhã para o hospital, mas fiquei sabendo do relato dos colegas que atenderam ele lá, né? E acho que ele teve um evento agudo, mas eu acho que importante é esclarecer a população que o infarto é uma coisa que pode acontecer, assim, o indivíduo está bem, está trabalhando, está fazendo as coisas, e repentinamente pode ter o evento agudo coronariano, que a gente chama. Isso meio que sem explicação, assim, doutor, um pico de estresse, né? E ele estava no hotel, né, descansando, tinha trabalhado, a gente tinha sabe. trabalhado. Né? Tem alguns gatilhos, né? Quer dizer, a gente tem fatores de risco que vai levar o indivíduo. Cansaço, que nem estava, teve deslocamento para cá, trabalho, e aí vai. Né? Idade, inatividade Nessa física, idade dele, hipertensão. 55 anos. É uma idade de risco, né? É uma idade de risco, sem dúvida, né? A gente vê a paciente até mais jovem infartando, principalmente relacionado a fator de risco, tabagismo, o diabetes, né? No caso específico dele, eu não tive informações aí do como é que foi o desenrolar aí da... Mas aí ele passou por um cateterismo. O cateterismo, um catéter é introduzido nas artérias com o objetivo de alcançar o coração e verificar se existe algum entupimento. Geralmente o infarto é quando tem alguma artéria obstruída? Então, isso é importante para a gente... Porque ele não tinha, né? Então, o que acontece, né? O infarto, na grande maioria das vezes, ele acontece por uma falta de oxigenação numa determinada região do músculo cardíaco. Faltou oxigênio ali. Por quê? Porque interrompeu o fluxo de sangue numa artéria coronária. Né? Uma obstrução coronariana aguda. Normalmente isso é causado por um trombo. O indivíduo tem uma placa de colesterol, uma placa de gordura dentro do endotélio, essa placa se rompe, a hora que ela se rompe, agrega um monte de plaqueta, ela forma um trombo. Oclui agudamente, interrompe o fluxo. Essa interrupção do fluxo gera uma isquemia, que a gente chama. Só que, às vezes, o indivíduo não tem uma lesão lá. A artéria faz um espasmo, por uma descarga adrenérgica, por exemplo. Uma situação de estresse, uso de medicações, outras aí, que pode dar um espasmo na coronária e interrompe o fluxo momentaneamente, sem ter a lesão. O que o cateterismo faz? O cateterismo é um exame, é um procedimento onde a gente faz o diagnóstico para analisar se a causa do infarto, se aquela isquemia, se aquela região onde faltou sangue foi por uma obstrução e aí tem que ser realizado algum outro tipo de procedimento, ou se foi só por um espasmo, se foi só por uma interrupção momentânea, sem a oclusão do vaso, sem por uma lesão. Que por meio do catéter, por exemplo, se há a identificação de uma obstrução, aquela artéria está com uma passagem mínima de sangue, por meio do cateterismo também, os profissionais, no caso os cardiologistas, cirurgiões, conseguem já fazer a desobstrução ou tem que arregaçar com o peito? Depende. Então depende da situação. O cateterismo, só para ficar claro, o cateterismo é o exame. É o exame que faz o diagnóstico. Então ele só olha o que está acontecendo. Eu tenho lesão aqui ou não tenho lesão. Se eu não tenho lesão, medicamento, tal, controle de pressão. Acho que no caso do ator aí, ele estava com a pressão um pouco elevada, né? Então, controle de pressão, medicações gerais e vida que segue. Agora, se ele apresenta a lesão, dependendo do local da lesão, da característica, é possível fazer alguns tipos de procedimento. Angioplastia, que é o procedimento através de catéteres, para desobstruir a artéria. Você chega com o catéter lá, é um procedimento diferente, aí vai com um fio dentro da artéria, você não só injeta o contraste, você vai por dentro dela com um fio guia, que a gente chama, e passa... Isso é um trabalho demoradíssimo, doutor. Mas o pessoal porque esse aqui trânsito todo tem que ser feito milimetricamente. O pessoal treinado, em centros treinados, que fazem isso, mas faz com maestria e salva muita vida. Isso mudou a história da cardiologia, a questão do cateterismo e com a desobstrução coronária, né? E aí é feita a angioplastia. Agora, dependendo do local da lesão, se tem múltiplas lesões, se tem numa região onde não é possível fazer tecnicamente esse procedimento, às vezes o indivíduo tem que ser submetido à cirurgia mesmo, aí botar para achar o externo. Então, assim, cada caso é um caso, não tem uma... a gente está falando do procedimento quando a vaca já foi para o brejo. Antes
tem como evitar o atoleiro. Aí, falando de comportamento, exatamente. de também, né, procurar... Eu não tenho nada, mas independentemente disso, né, uma vez a cada 6 meses, dar uma checada na máquina. Se o indivíduo não tem história na família, né, fez 45 anos, não tem história na família, é bom passar anualmente com o seu clínico ou cardiologista aí, fazer uma revisão, né? Acho que época de fim de ano a gente costuma fazer uma reorganização do que passou no último ano e fala assim, resolve ir no médico, né? É comum o pessoal procurar o cardiologista, o médico no fim de ano para tentar começar um ano diferente, né? É uma dica, é uma boa, eu acho que faz parte do... A partir de uns 45, para quem não tem nada. Agora, se o indivíduo, mas se já tem um quadro na família aí né? já tem que ficar mais atento. Ou se faz algum tipo de atividade física de alto impacto, ou se vai ser submetido a algum procedimento cirúrgico que necessite uma avaliação, aí é prudente passar antes. Né? Doutor, por que tem morrido muito atleta, maratonista, fundista, quando pega avião? Na verdade, o cara que faz atividade física de alto impacto, ele começa a ter um condicionamento físico melhor do que a média. E a frequência cardíaca dele começa a ficar mais baixa. Então, o cara que está muito bem treinado, ele tem uma frequência cardíaca bem mais baixa. Tá, aí o cara vai para um ar que tem, para uma região onde é mais o ar rarefeito e tal. E aí, no caso... Em altitude, eu estou falando, não na questão da aviação, mas no caso de altitude, aí o indivíduo começa a fazer atividade física, tal, não sei o quê, só que ele tem uma demanda de oxigênio menor, porque ele necessita de uma demanda menor, porque o coração dele já está preparado para isso. A hora que ele vai num lugar que tem um ar rarefeito, que ele precisava de mais hemoglobina, de mais coisa, ele precisa produzir mais. Por isso que antes os atletas iam para tentar produzir mais hemoglobina, lembra essa história que tinha? Depois aclimatar, o pessoal ficava um tempo. Agora eles vão em cima da hora, né? Eles estão mudando, os fisiologistas mudam essa estrutura aí no atleta de alto impacto. Agora, em relação ao avião, o que acontece é a questão da pressurização da cabine, atleta e tal, o cara faz embolia pulmonar, né? Olha isso. Tem que ter muito cuidado. Obrigado, doutor Cristiano, mais uma vez atendendo ao nosso convite, tocando mais saúde, sempre falando disso. Obrigado. Volta das férias amanhã, rapaz. O consultório dele tá assim, ó. Podemos ocupar muito horário dele não, coitado.